Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Estamos começando mais um episódio de Vale das Trevas, podcast da ponte pra cá. Eu sei, esse não é o melhor dos nomes possíveis, mas é o que temos pra hoje. É isso que dá a deixar os outros apresentar. Primeira e última vez que alguém apresentou. Então sejam bem-vindos a Vale das Trevas, da ponte pra cá. Eu sou o Rafael Damascena. Eu sou o Henrique Ferraz e isso aqui virou E nunca mais bagunça, deixaremos o Canguçu apresentar o bagulho. Porra, cara, eu usei minha voz de locutor pra isso, só pra vocês. A voz tava boa, as frases que não. O problema não foi a voz. Depois te dar um script. Depois te dar um script pra te fazer direitinho. Porque, olha... Vai lá, Canguçu. Quem és tu, Canguçu? Te apresenta aí, já que tu tomou a iniciativa. Aqui é o Felipe Canguçu, ADM Cowboy, ali do Mestres da Lorota e da RPG.com. E a verdade que eu vos trago com coração cheio de fé é que Tremer não é clã. Teu cu. Teu cu. Fala, bebê. Fala, bebê. Aqui é o Pontes Rosnado no final. do Fábulas Cotidianas RPG e estou fervoroso quanto ao tema de hoje. E por último, mas não menos feio, temos aí o Jonathan Crisel. Vai lá, John. Oi, eu sou o John. Oi, John. Constantine. Cara, Já tô Raul. uma semana sem gravar episódio de podcast. Antes da gente começar a gravar, eu tenho... 0 dias sem treta. Isso, zero minutos sem treta. Antes da gente começar a gravar, eu tenho uma pergunta para o Felipe Canguçu. Opa, pode mandar, que eu tô pronto. Cara, no último cast, tu falou que tu que tu trabalhou com exorcismo. É real? Isso, real oficial. Real oficial? E e dentro desse trabalho, alguma vez tu já chegou para a vítima, para a pessoa na qual tu tá exorcizando e perguntou para ela: se você é o demônio, quebre o meu dedo? Alguma vez Que é essa pergunta que tu tem pra ele, cara? Porra. Eu tenho uma mais interessante. Tu já teve que exorcizar alguém? Porra. Eu já, hein? Não. Mas toda semana. É porque é o seguinte, a gente tinha uns retiros, a gente fazia alguns retiros semanais, todo final de semana. E é um retiro secreto que a gente fazia, né? Então as pessoas, elas faziam ali um voto de sigilo para não falar o que acontece no retiro. E dentro desse retiro a gente passa por alguns rituais, né? São as etapas de sexta-noite, sábado, várias coisas acontecem durante sábado e no domingo. E ele é uma espécie de... é um processo, é um intensivão religioso, espiritual, né? E tem num momento nesse retiro, que é no sábado de tarde, onde nós pegamos ali, colocamos todas as pessoas, média de 50 pessoas, assim, em uma fila, todos de olhos fechados. Nós começamos a fazer, a incentivar manifestações e invocar qualquer entidade maligna que estivesse presente ali, trabalhando de alguma forma na vida daquelas pessoas. Cara, tinha retiro assim, ó, que metade das pessoas manifestavam. Tinha retiro que era menos, mas sempre tinha, toda semana tinha. As pessoas, elas de olhos fechados lá, pra ninguém expor ninguém, né? Elas começavam a manifestar ali, ter possessão demoníaca. E a gente levava para um quartinho e a gente conversava com o demônio, fazia o ritual lá pra retirar. Caraca, os caras chamavam os demos pra depois tirar. É manifestar, né? A gente não chamava o demo, a gente fazia os que já estavam ali, escondidinhos, se revelarem. Então, muita coisa feia, cara. Muita coisa feia. Brasileiro é foda. Enquanto ele narrava isso, a primeira coisa que me veio foi a música do La Ostra Azul na cabeça. Fala, Pontes, quer fazer alguma pergunta em relação a isso?
Não, na verdade, eu não sei se eu falei pra vocês, né? Eu também tive uma experiência com exorcismo, sei lá, não pegando o exorcismo da igreja romana, Sim. né? Como eu falei, supostamente, né, para evitar processos, e não mencionando a denominação, mas a denominação que eu fazia parte, ela tinha, não sei se posso usar exatamente as palavras, sincretismo, mas ela tinha uma mistura entre a fé católica e a fé evangélica pentecostal. Tá? Enfim, é uma denominação brasileira no qual você é padre, você é ordenado ali primeiramente diácono, que na realidade era, vamos dizer, o meu cargo, né, na hierarquia da igreja, mas que as pessoas comumente te chamam de padre. Por isso que eu falo, mas você era diácono, não sei o quê, presbítero. Não, as pessoas falam de padre, eu falo, fui padre. E era algo muito parecido com o que as pessoas geralmente conhecem, às vezes, em igrejas mais pentecostais. A gente tinha um seminário no qual você aprendia algumas técnicas ali, se eu posso chamar disso, referente ao exorcismo. E, cara, tive muitas histórias assim, talvez parecida em algum ponto com Canguçu, mas a gente não fazia isso em retiros. Isso era feito nas igrejas mesmo, em reuniões, né, em cultos ou missas. E eu fazia um trabalho de missionário dentro da igreja, no qual eu ia até a casa das pessoas para fazer orações. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, um devoto da igreja, estava preocupado com a vizinha, uma amiga dela e tal, e que estava manifestando ali um comportamento estranho, e eu ia. E tive algumas... A grande maioria, eu posso dizer, e supostamente... Eu acredito que não havia nada no sentido de uma força espiritual, de fato, ali incorporando, se manifestando. Mas eu tive umas 3 experiências que foram bem cabulosas. Teve uma dessas experiências que aconteceu, supostamente, na cidade de Araras, na qual eu fui até a casa de uma mulher, e para fazer uma oração e tal, e durante todo ali o processo de oração, né, benzia a casa, né, aí reunia a família, e ela se manifestou ali uma força, uma entidade, alguma coisa nesse sentido. E, cara, foi bem bizarro, porque quando eu falo isso, parece muito história da carochinha, meio coisa de pescador, assim. E por muitos anos isso foi um grande conflito de fé, porque hoje eu não faço mais parte da fé, não professo mais a fé cristã, mas eu vivi algumas coisas ali. E, cara, sem brincadeira, eu não sei o que aconteceu, foi como se fosse um pulso eletromagnético, no qual acabou a luz da casa, tá? Os carros da rua começaram a disparar o alarme, depois o cachorro, assim, sabe, os animais da rua começaram a ficar latindo, ficar extremamente ali irritadiços. Meu relógio parou, e enquanto a mulher manifestava algo ali, né? Então, tive umas certas experiências aí também nessa área. Pontes e Canguçu. Poxa, eu tô de boca aberta aqui, sabe? Eu também. Mas a pergunta, existe a possibilidade de uma entidade, um espírito, algo, de naquele momento ser mais... ter mais presença de espírito, de força de vontade do que de vocês, e dar uma ruim pra vocês? Tive uma experiência que foi bem traumática. E assim, hoje eu tento... A gente até falou isso no primeiro episódio, né? Eu tento racionalizar isso, né? Mas é muito difícil explicar, de fato. Teve uma experiência que eu tive que umas devotas da igreja me chamaram, falaram: Diácono Rodrigo, tem a minha vizinha, tal, ela tem problema com isso e com isso, e isso foi na cidade de Limeira. E aí eu falei, não, vamos lá, mas ela quer receber oração? Eu falei, não, ela quer, a mãe dela quer e ela precisa, tal. Não, beleza, vamos lá.
Cara, quando eu cheguei no portão da casa, eu comecei a escutar ela gritando, né, dentro da casa. E não era pra deixar o Homem de Branco entrar, não era pra deixar o Homem de Branco entrar. E, cara, eu comecei a sentir tontura. Eu comecei a sentir como se fosse uma fraqueza, assim. E foi muito difícil eu entrar dentro da casa, pra vocês terem uma ideia. Eu parei, era uma casa de comprido, assim, né? Era um meio lote. Então, aquelas casas meio corredor, vamos dizer assim. Sim, sim. E, cara, do portão da casa até a porta da sala, era como se o ar me segurasse. Eu não sei te explicar o porquê. E eu comecei a sentir, cara, uma fraqueza. Comecei a sentir... Sabe quando você não come, assim, você baixa a pressão? Então, cara, foi difícil entrar dentro da casa. E esse foi um caso daqueles casos em que a pessoa se debate, sabe? Que a pessoa fica ali no chão se debatendo, falando um monte de coisas assim e tal. Foi um caso que eu vivi, né? Isso eu vou colocar, acho que... Deixa eu ver, minha filha tá com 20. Isso foi há uns 17 anos atrás. Caraca. Eu, no meu caso, só um parênteses, essa história do Rodrigo é idêntica a uma história que eu também passei, porque eu falei dos retiros, só que eu também fazia muito esse tipo de coisa nas casas, né? As pessoas sempre me ligavam, a pessoa que tá possuída, manifestou um demônio e tal, eles me ligavam, eu ia até lá. E teve uma situação que eu fui na casa, que até a descrição da casa é parecida, eu fiquei no portão, os vizinhos estavam todos no portão, e a menina gritando lá pra não deixar eu entrar. Entrou uma amiga dela, elas foram pra sala, eu entrei furtivamente depois. Na hora que eu coloquei a cabeça na sala, ela saiu rolando no chão da sala. Nossa. Mas assim, não deu... você falou assim, alguma coisa que deu mal. Isso aí não deu mal, assim, pra mim, né? Aí teve algumas situações... Foram anos, cara, fazendo esse tipo de coisa. Teve uma questão até engraçada, assim, algumas situações. Tipo, uma vez eu tava... Chamaram de madrugada, era 3 da manhã. Eu fui até a casa lá, um cara tava possesso. Aí o pessoal tentando segurar ele, ele escalou o muro quase que num pulo só e subiu no telhado da casa. Nossa. E aí ele simplesmente pulou lá de cima pro terreno baldio de trás, um matagal. A gente correndo pela rua, tentando pegar o cara, até que a gente conseguiu segurar ele e tal. E a gente fez lá e saiu, né? Aí logo de manhã chega a polícia lá e falando que recebeu ligações, que não sei quem tava amarrado e tal, não sei o quê. E eu falei, não, cara, que manifestou um demônio aqui. E eu era adolescente na época, né? Manifestou um demônio aqui. E o cara destruiu a casa inteira, quebrou fogão, quebrou geladeira, tava possuído. E a gente fez um ritual aqui pra expulsar o demônio. Aí o policial até falou, a próxima vez que acontecer isso, você me chama que eu vou tirar ele na bala, não sei o quê. Caramba. E teve uma outra vez também. Na bala. Né, o policial ficou puto. Aí teve uma vez na escola, cara, que eu reuni uma galera pra evangelizar. Eu tava no 2º ano. E aí teve um dos alunos lá que, no meio do intervalo, possuído também. Demônio se manifestou e falou o nome do demônio, falou o que queria fazer e tal. Aí o diretor, ele era evangélico dessa escola e ele levou o menino lá pra sala dele e me deixou lá sozinho pra expulsar o demônio lá em sigilo, né, pra não expor o menino. E aí ele me deu a cobertura lá e fiz o ritual. Aí depois eu tava na aula. Aí o professor falou assim, Felipe, estão te chamando aqui, eu saio, eu vou até o local, é o menino que tá sentado no banco, chego perto dele, ele levanta a cabeça, olha pra mim e fala assim, você acha que você vai me livrar dele? Ele é meu. Caralho. E vou atrás de você, vou arrancar cada pedacinho da sua pele. E ele me ameaçou, assim, só que eu nunca me senti intimidado, assim, muitos demônios ameaçam, falam que vão fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai expor. Mas eu nunca me, tipo, cala a boca, seu boca de sul. Mochila de criança. O cara chegou ali, ô Felipe, round 2 aqui, eu acho que ele quer te falar alguma coisa. Eu? Aí chegou lá, começou o round 2, né? O cara, tu acha que me tirou? Pô, de novo, cara. Pois é. Pô, cara, só vai embora, meu, não incomoda, meu, pelo amor de Deus. Coçar o cu com garfo. Tipo isso. Só vai embora, mano, não incomoda, cara. Teve um caso. Cara, se for deixar, acho que a gente fica o episódio inteiro falando disso, né? Mas tem um caso que era um rapaz, cara,
magrinho, assim, não tinha força física, sabe? Eu olhava assim e falava, mano, levanta esse guri aí com o dedo. E tinham 8 pessoas, cara, que não conseguiam segurar. Eita, 8 pessoas. Sabe, tinha a igreja que eu estava, uma igreja nova que a gente estava inaugurando. E foi no final da missa, assim, já tava, tudo ok, o pessoal meio que se despedindo e tal. Na hora que foi me despedir dele, né? Às vezes eu descia ali do altar pra me despedir das pessoas, falar com as pessoas às vezes vinham falar comigo. E é muito bizarro, porque a essa época eu tinha, sei lá, cara, eu não vim de tudo. Eu tinha 19, 20 anos. Hoje eu fico fazendo um retrospecto, eu fico tentando às vezes achar algumas coisas que eu falo assim, cara, eu não tinha uma sabedoria pra passar pras pessoas, sabe? Mas as pessoas, elas vinham muito buscando a sua ajuda, seu conselho, mesmo às vezes eu sendo novinho de tudo, mas sei lá, uma pessoa de 50 anos pedindo um conselho sobre a vida dela, né? Cara, eu lembro que eu fui me despedir desse rapaz e ele começou a manifestar ali um demônio, né? E 8 pessoas, cara, ele começou a ficar extremamente violento, ele começou a arrastar essas pessoas, eram umas cadeiras brancas ali de polietileno, não tinha bancos na igreja, era uma igreja bem no início ali, e começou a arrastar. E, cara, isso durou, sei lá, 1h30, sabe? Foi algo bem cansativo ali, saiu todo mundo ali muito esgotado. Enfim, várias histórias aí que tem isso. Perfeito. Relatos ditos, histórias belíssimas, posso dizer, assustadoras, não sei. Histórias interessantes, ditas agora, relatos ditos, contados, mas vamos então para o cast? Bora. Não tinha começado ainda, achei que já tinha começado. Eu achei também. Não, o cast tá bombando já, mas vamos... antes de a gente... Vamos para a pauta, né, você quer dizer? Exatamente. Antes de começar... Antes de ir para a continuidade do episódio anterior, eu queria agradecer ao Thiago Mestre de Castro, ao nosso mais novo aí, padrinho. Obrigadão, hein, Thiago? Não, mas o padrinho sempre foi padrinho. Ô, louco, mano. O cara não sabia nem quem era padrinho do podcast. Pô. Ô, Thiago. Quem coordena isso? Corta os fundos, Thiago. Corta os fundos. O cara nem sabia que você era padrinho, velho. Não, mentira. Continua ajudando os caras. Deixa que eu agradeço. Ô, Thiagão Mestre, valeu aí pela contribuição que tu deu pra nós. Muito importante. Vai ajudar a gente a adquirir mais equipamento aqui pro Vale das Trevas. Logo a gente faz o Vale Estúdio das Trevas. Não, é que o Ferraz falou eu vou que é o batizar. mais novo padrinho. Ele não falou O cara que foi tá hoje. Às vezes o mais novo tem 1 ano que entrou, né? Não entrou mais ninguém. Não, eu vou te dizer que eu acho que ele foi o nosso primeiro padrinho. O cara é fundador do bagulho ali, ajudou a colocar as estacas, porra, filho. Pois então, né? Nós vamos fazer o estúdio, né? E vamos batizar ele de Vale das Drogas Cotidianas. Vale das Drogas Cotidianas. Termo cunhado pelo menino Lucas do Droga de Canal. Muito bom. Vai ser o Vale das Drogas Cotidianas. Boa. Então vamos ir para a pauta, então. Uma pergunta aí, já que nós estamos divagando aí, não estamos chegando nessa pauta que nós deveríamos. Ao talento. Eu pergunto para vocês aí, para o Pontes. Cara, o que é a fé verdadeira dentro do cenário Vampiro à Máscara? Cara, você também me lascou, hein? Já me colocou logo de primeira. Já queima a roupa, já. Eu ia dizer que, tipo assim, ó, o Vale das Trevas é um podcast sobre Vampiro à Máscara, ok? E somos eu e ele aqui os co-hosts do bagulho. E ele perguntou uma pessoa que é do Fábulas, que tem uma pegada diferente. Os caras narram até de... Como é que é? Até aparição ali, um cara narra lá. Aí o cara vem e pergunta, o que é diferente o que é fé verdadeira em Vampiro à Máscara? Vampiro à Máscara. Que eu acho que foi o que o Fábulas menos, né, mandou ver lá. Então, tipo assim... Tudo tem caráter, Henrique. Tu é um tremendo safado mesmo, cara. Ele adora deixar os convidados em saia justa, meu. Eu nunca neguei.
Ele já chega te encostando na parede, a queima-roupa. Não, mas vamos lá. Eu vou fazer a compilação, botar no YouTube top 5 momentos que o Henrique deixou os convidados em saia justa. Eu vou entrar em alguma mesa Vou que você procurar. narra ainda, ô Ferraz, só pra arruinar os seus planos, você vai ver. Isso aí. Isso Eu aí. vou procurar e eu vou achar top 5 momentos que ele deixou os convidados em saia justa. Cara, tentando resumir nessa tentativa do Henrique de me colocar contra a parede, mas, cara, a fé verdadeira, tentando sumarizar, a minha experiência, como o Rafael falou, é muito mais ali em Dark Ages, em que a fé verdadeira, inclusive, ela é muito mais comum do que o cenário de Vampiro à Máscara. Porque na Idade Medieval, as pessoas elas não tinham o cinismo de hoje, né? A igreja católica era a grande entidade ali, a grande... que tinha o maior poder ali, teve o maior poder, pelo menos durante a grande maioria, né, do período que a gente conhece como a Idade Média. Então, dentro do cenário de vampiro, né, nesse período histórico, as pessoas elas não têm dúvidas que existam vampiros, fantasmas, lobisomens, que existam bruxas, magos, demônios. Elas têm a certeza, elas acreditam. Inclusive, em muitos livros, assim, fala que, tipo assim, pensa, as pessoas nessa época batiam o sino da igreja às 9 horas da noite. Não era que, assim, você podia voltar para casa. Não, você tinha que ir para a sua casa. Era tipo um toque de recolher, porque as pessoas acreditavam que a noite eram das criaturas das trevas. Isso é um fato histórico, tá? Dentro do cenário, você tem, por exemplo, vários exemplos ali dentro da lore, que se os personagens, por exemplo, chegam num vilarejo à noite, viajando, quando todo mundo tá dormindo, numa estalagem e tal, as pessoas vão olhar para as pessoas e falar assim, nossa, mas vocês estão viajando à noite? Elas vão ter a certeza de que os personagens são alguma criatura das trevas. Não quer dizer que elas entendam exatamente como funciona. Talvez elas vão estar acreditando muito no folclore. Se eu deixar uns dentes de alho, né, pendurada ali na minha porta, vai afastar o vampiro, entendeu? Algo nesse sentido. A fé verdadeira, no entanto, as pessoas acreditarem que existam essas criaturas não quer dizer exatamente que elas têm a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela pode estar ligada a uma experiência, tá? Não necessariamente. A uma experiência de quase morte, alguma experiência de vida, alguma coisa que a pessoa viu, ela viu o imponderável, ela viu algo que desafiava ali demais, além das crenças do folclore, e ela se apega a realmente uma fé em Deus. E não necessariamente que ela viu Deus, mas ela tem uma fé, uma visão, algo nesse sentido, em que ela tem uma fé convicta de que Deus existe, que as criaturas das trevas existem, e essa fé em que ela tem num Deus, num poder superior, e aí dentro dos cenários a gente vai, né, discutir isso mais para frente, tem queima largada, ela pode estar ligada também a outras forças também, capaz inclusive de afastar as criaturas das trevas. Ela tem a capacidade de que um objeto de fé, um crucifixo, uma imagem de um santo ou um objeto religioso, ela pode afastar uma criatura das trevas, ela pode fazer um lobisomem voltar para a forma hominídeo, pode fazer um lobisomem ter uma dificuldade de usar poderes de fúria. Cara, ela vai estar ligada muito à convicção a Deus, a um poder superior. Ali é mais uma questão de crença, né? Uhum. Geralmente no ser humano ela vai estar dentro do mundo das trevas, né? Ela vai estar ligada muito a Deus, né? Então, se é uma fé cristã, judaica, muçulmana, ou até em outros cultos humanos, ela vai estar ligada a uma divindade, a um poder superior que ela acredita que pode protegê-la e vai estar muito ligada a dogmas também. Então não é que eu tenho fé verdadeira e eu saio para ir fazendo o que eu quiser. Você está muito ligado também aos dogmas da sua fé, da sua religião. Pois é, né? Fé verdadeira aí dentro do mundo das trevas. Bom, já que a gente começou a falar do período da Idade Contemporânea, acho que hoje em dia se chama, né? Mais Idade das Trevas.
Não, Idade Média. Já nós estamos falando em Idade Média. Contemporânea é bem mais pra frente. É que a gente tá falando aí da Idade Média. É mais por, vamos dizer assim, por regiões, né? Então, ali na Europa, o cristianismo era muito forte. Tinha outras variantes de algumas outras religiões menores ali. O paganismo ainda era forte. Ele começou a enfraquecer depois que algumas crenças dele começaram a ser incorporadas pra religião católica, né? Lá pro lado do, vamos dizer assim, do leste, né? Mais lá em direção ao Oriente, lá já era mais... O pessoal já era mais do judaísmo, já acreditava mais na fé islâmica, né? Tinha toda aquela coisa. Mas... Tinha as guerras contra o Império Otomano ali, né? Principalmente Isso, a linha isso. de frente que era Constantinopla. Então, Isso. você tinha judeus, né? Em Tem de meio tudo. também. Tinha de tudo. E muito paganismo, muito paganismo. Por exemplo, paganismo. Transylvania by Night, ele começa a descrever várias áreas ali em que as pessoas não foram de fato cristianizadas ainda. Elas têm uma crença muito pagã ainda. Então, quando a gente fala de fé, assim, né? A gente exclui um pouco isso, mas vai acabar chegando nisso. A gente imagina que é uma linha, né? Da onde, vamos dizer assim, uma pessoa consegue manifestar através de crença, né? Do que ela acredita, vamos dizer assim. E normalmente é através de um desses canais, né? O canal mais comum é da religião, mas pode também ela conseguir se sintonizar com algo maior, não numa das 7 grandes religiões, né? Talvez com variantes menores. E essa crença que essa pessoa tem é o que, tipo assim, vamos dizer, dentro do jogo tem níveis ali de eventos que cada fé consegue se manifestar, mas apesar dela ter níveis, é sempre aquela coisa, normalmente afastando as criaturas, depois conseguindo identificar elas não como um poder ativo, mas através de meditações, saber se tem alguém na região. Ela também pode se manifestar através de benção, através de água, né? Fazendo água benta, talvez abençoando armas e coisas daquele jeito. E essa fagulha aí, ela é o que, né, comumente a gente chama de fé verdadeira. Tipo, as pessoas acreditam, todas as pessoas, principalmente na Idade das Trevas, elas acreditam, vamos dizer assim, não 100%, mas os 99,99% acreditam nos seus sacerdotes, né? Naquilo que está sendo pregado, aquela coisa toda. Mas eles acreditarem não quer dizer que eles acreditam de verdade, porque às vezes não é só o poder do acreditar, é o de se sintonizar com aquilo. A fé verdadeira ela vai estar. Bom, vou só sumarizar aqui pra deixar as pessoas falarem, né? Porque se deixar, mano. Mas a pessoa. Geralmente, a gente vai falar, mas eu tenho fé. Eu vou ao culto, à missa, eu vou, sei lá, ao meu terreiro de candomblé, eu vou, enfim. Você vai à mesquita, onde você for, assim. Eu tenho fé. Mas a fé verdadeira ela vai ser uma conexão realmente muito forte, é uma convicção muito maior do que uma pessoa que tem fé, mas que vê os rituais ali como uma obrigação social, né? Eu vou à missa todo domingo, mas existe além daquelas pessoas que vão à missa todo domingo, realmente que ela tem uma convicção, total de que aquilo realmente existe, não é só seguindo um mero ritual social. Mas eu vou deixar a galera falar, porque se deixar eu falo mais que o homem do saco. Dentro do mundo das trevas é comum até, às vezes, tu achar um padre que não tem fé verdadeira, ele acha que ele tem, mas ele não tem. Muito. Ele não tem, ele só acha que ele tem. Ele acha Igual que aquele seguindo... reverendo nos Estados Unidos ali que ele pegou as cobras venenosas pra mostrar a fé dele e morreu. Morreu, exatamente. É tipo aquela coisa, às vezes o cara interpreta que aquele, vamos dizer assim, aquele manual diário de obrigações que eles têm que fazer é o suficiente para eles conseguirem talvez ter uma sintonia real com o divino, vamos dizer assim. O manual que eu chamo mais costume de práticas diárias, né? Não que seja um manual mesmo, mas tipo, rezar quando acordar, rezar quando dormir, fazer isso, fazer aquilo, etc e tal. O cara acha que só fazendo isso às vezes já é o suficiente. E a fé verdadeira, ela vai um pouquinho além disso. Ela vai um pouquinho não, né? Um pocão, né? Além disso. Muito além disso. Ela percorre um caminho do cara realmente despertar essa coisa, um pouquinho mais disso. E aí eu vou fazer um paralelo rapidíssimo, porque é bem compatível dentro do mundo das trevas, mas tem a ver, mas é como os cenários não se conversam muito bem dentro do mundo das trevas, fica meio vago. Mas que seria o que o Demônio Queda fala, né? Que no caso, o Demiurgo lá, o Deus, né? Ele
espalhou pra todo mundo uma fagulha, um pequeno sopro divino, né? Todo mundo tem esse pequeno sopro divino, que é o que alimenta os anjos e tal, não sei o que. Então, a gente exclui essa parte no resto do mundo das trevas, onde todo mundo tem, e na verdade todo mundo tem essa fagulha, mas ela tá adormecida. Então, aqueles que conseguem realmente se sintonizar com essa fagulha e despertar ela, são aquelas pessoas que conseguem ter fé verdadeira. E conforme as décadas vão avançando, se sintonizar com essa fagulha divina fica muito mais difícil. Justamente porque o mochila de criança, né, ele consegue, vamos dizer assim, espalhar pelo mundo muitas contramedidas, vamos dizer assim, impedindo que as pessoas consigam chegar a essa centelha. Se tu for analisar, Rafael, o mochila de criança tem muito mais agentes agindo ativamente do que Deus, no caso. Tu não tem tantos agentes agindo ativamente dia após dia, mas o contrário sim. O contrário, ele possui muito mais agentes de campo agindo ativamente para te corromper, para te distorcer e de forma sutil, na qual tu nem percebe o que tá acontecendo. Eu já entraria mais no campo das ideias de que reflexos do mundo são responsáveis por esse tipo de coisa e ele precisa só observar. Aí ele dá uma pitadinha de tempero aqui, uma pitadinha de tempero ali, mas o mundo gira sozinho por si só e essa trilha intelectual, espiritual que o mundo vai tendo por natural é o que talvez a barreira que impede de dar um passo a mais. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o John aqui. John, é sabido que para você ter fé verdadeira, logo antes mesmo de começar a jogar, tu tem uma qualidade chamada fé verdadeira, na qual tu paga 7 pontos, tá? E tu tem que ter uma humanidade 9 ou mais para poder possuir essa qualidade. E essa qualidade te dá algumas habilidades, entre aspas. É 9 ou é 7? 9. Não é 7? Não, é 9. Nossa. Acho que é pra qualquer um, de certo. Não. Isso aí já é exame de seleção, um troço assim. Já dou uma olhadinha, né? Daí Vai seguindo aí. eu pergunto, John, caso tu não tenha comprado essa qualidade, porque 7 pontos dói, cara. Dói. Sim. Como é que tu faz pra conseguir ter... 9 mesmo. Sim, é 9 pontos a fé verdadeira. Como é que tu faz pra conseguir ter fé verdadeira no decorrer do jogo? É possível o jogador conseguir uma fé verdadeira? E agora tu me fode. Hoje tu tá no viés de botar o pessoal na parede, assim, né? Ele tá no modo vamos ver como é que eu posso deixar o cara sem resposta, assim, né? Então, Ele ligou o modo saia justa, ele tá metralhando, assim, ó. veio on fire hoje. Pra mim, ele amarrou a faixinha, Pra mim, né? ele pergunta se o demônio se ele quebrar meu dedo, né? E pros outros. Ele deve achar que eu sou retardado. Hoje ele tá com as perguntinhas bem de boa, assim, né? Tipo, Ele Né? amarrou a faixinha do ramo na cabeça, pegou a metralhadora, aquela do helicóptero e começou. Isso, os pontos 50 antiaérea, aquelas, e saiu, né? Saiu na rua, assim, como se não normal, como todo mundo faz, né? Ô, Rick, Legal se que continuar assim, tu não vai mais fazer as perguntas pros convidados, tá? Eu vou começar Legal. a fazer. Legal que existe Continuar assim, tu não vai fazer mais. Tem que Legal que assistir existe uma mais. pauta antes, né? Então, não vi nada isso na pauta. Não, pois é, eu fui olhar a cola, não tem, né? Essa é uma piada nova, né? Não, essa aí... Detalhe, Esse nem ele fez a pauta pra ele poder dizer que, foi o Rafael que fez a pauta. Não, foi ele que fez a pauta. E ele não tá seguindo a pauta. E ele não tá seguindo a pauta deles, só pra vocês terem ideia. Pauta mole, pauta mole. Se tu continuar assim, tu não vai mais fazer pergunta pros convidados. Tu já... Vamos fazer então aqui, ó. Vamos perguntar aqui para o Canguçu, tá? Não. Fernando, só uma coisa. Pra não deixar essa pergunta morrer, essa dúvida, porque muita gente pode ter ficado com dúvida, eu posso até responder. Porque, assim, o livro diz que você nota a tua fé XP, né? Essa experiência da fé verdadeira, experiência em game. Então, eu acho que o da liberdade, o personagem experiência religiosa e tal durante o jogo, e realmente adquirir coisas, assim, como ele adquire uma perturbação de uma temática, ao contrário. Felipe, só dá uma pausinha aí, tu tá travando. Pra mim também. Tu tá travando. Por mim. Opa. Tu tem que falar de novo. Falar Tá de novo bom. a tua frase, porque toda a tua frase ela veio pingada. É porque eu tava na sacada. Então, eu acredito assim, que o livro ele fala que você não pode aumentar sua fé verdadeira com XP, porque ela se trata de uma experiência, né?
algo que pode acontecer no play. Porque, por exemplo, se você pode ganhar uma perturbação de um trauma, de algo que acontece durante o jogo, por que não o contrário também, né? Durante o jogo você tem uma experiência espiritualizada ali, religiosa, e acabar ali o mestre concedendo pro jogador esse dom da fé verdadeira. Porque, assim, na fé cristã, fé é um dom, não é uma coisa que você desenvolve. De novo, Felipe. Oi? Felipe, de novo, voltou a travar. Ah, então, peraí. É que eu tô... Poxa, Acho que desconecta e conecta de novo. Desliga o torrent aí, cara. Ele tá caminhando pela casa. Isso, celular? deixa eu voltar pro computador. Eu Tá caminhando pela casa. Peraí, só um minuto. Ele foi dar uma cagada no banheiro lá, foi na sacada. Meu Deus do céu. Pronto, voltei. Tô no computador Too agora. much formation. Agora não vai falhar. Então, O Ferraz, ele tem a qualidade ou defeito de 5 pontos de inconveniência. Tem. não ouvi o que ele disse. Tem. Inconveniência master. Tu tá Não, você cagando, não- né, meu? Tu foi no banheiro cagando. Cara, se for pelo episódio de hoje, ele tem presença lúgubre. É. Vai, chega negócio. perto das pessoas, morre. Os troços apodrecem e morrem, velho. Porque o Ed tá forte, hein? Já chegou a desconectar o cara da conversa, né? Chega com a faca na barriga, assim, ó. O que tu acha de fé verdadeira entre demônio e vampiro, fazendo um paralelo Tipo isso, assim. com lobisomem e apocalipse, não podemos esquecer de fado sonhar. Com a faca na barriga, assim. Se não responder a faca. Respondo em forma de poesia. Uhum. Ele aponta um bambu pra bunda do cara e pergunta. Né? Se tu errar, pergunta o bambu entra. Vamos lá. Tem jogador que tem essa dúvida. Com toda certeza vai ter alguém que vai ter essa dúvida. Ah, vai lá, Cancos, vai. Pela Então. terceira vez. Eu acredito assim, que o livro ele fala que a fé verdadeira você não pode ser aumentada comprando com XP. Porque ela é uma experiência, né? Então, uma experiência de jogo, uma experiência de vida. E aí, o que acontece? Eu acho que o livro deixa muito pro roleplay, pro in-game ali, isso poder acontecer. Nada impede, porque o RPG, ele se trata disso, né? Você não tem ali, não é um videogame que você tá apertando botões e só tá limitado a acontecer aquilo que tá dentro da inteligência artificial do videogame. Então, muita coisa pode acontecer in-game. O exemplo disso é a perturbação, que você adquire uma perturbação por uma experiência traumática. Por que não pode acontecer o inverso disso também, né? Você ter uma experiência ali divina, espiritual, e acabar recebendo o dom da fé. É porque até mesmo no cristianismo, a fé é um dom. É Deus que dá a fé pro homem. Então, no jogo, nada impede dele ter uma experiência maravilhosa ali e o narrador fala assim, olha, agora você tem aí o dom da fé. Da fé verdadeira. Então, eu acho que quando o livro ele deixa em aberto, assim, ele não exclui essa possibilidade. Você pode adquirir, dependendo da experiência que você vai ter com o teu personagem. Deixando só frisando que também, como regra opcional, você pode liberar pro seu jogador aumentar com XP. Como se fosse uma númina. Seria nível de fé V7. Ou V5, se você quiser, também mal. Mas a númina, normalmente, você pode upar a númina é o do Caçadores Caçados, né? Não, é como se fosse uma númina. Ainda é fé verdadeira, mas aí tu trata como uma númina e deixa o cara upar como XP. É que no livro do Vampiro, terceira edição, ele frisa isso, ele fala que... No livro ele frisa que, tipo, não tem como aumentar com XP, mas em outros livros... Como o Mundo das Trevas é um bagulho bem contraditório, né, que você já sabe disso. Em outros livros ele diz que você pode usar como uma númina e aumentar com XP. Heresia você falou agora, Rafael? Que isso? Eu acho que eu falo isso desde o cast 00. Que homem de pouca fé. Eu falo isso desde o cast piloto, que era o 00. Como o das Trevas é controverso. Então a gente ir debatendo os níveis da fé verdadeira, debater nível por nível. A gente começando no nível 1, falar, comentar o que é o nível 1. Eu vou ler aqui o nível 1, tá? E vocês dão a opinião de vocês. John, Canguçu, Pontes. Perfeito? Pode ser? Vai, bebê. Nível 1. Tá. Qualquer personagem com fé pode tentar afastar os vampiros brandindo um símbolo sagrado ou proferindo orações. A pessoa testa fé contra uma dificuldade igual aos atuais pontos de força de vontade do vampiro. O número de sucessos indica o número de passos para trás que o vampiro é forçado a dar, ou seja, ele tem que recuar, caminhar para trás.
se nenhum sucesso é obtido, o vampiro não precisa recuar, mas não pode avançar. Ele fica estagnado. Uma falha crítica indica que o vampiro pode avançar sem nenhum impedimento. Além disso, se a cruz, a Bíblia ou outro símbolo sagrado for colocado contra o corpo do vampiro, cada sucesso causará um nível de dano agravado, queimando a carne do vampiro. O que vocês acham disso, gurizada? Eu acho bem embaçado isso aí. Não, desculpa cortar todo mundo aí. Eu acho bem embaçado só pelo fato que no nível 1 só joga um dado. Então você consegue fazer o cara recuar um passo, dar um nível de dano agravado se tu encostar uma cruz no cara. Ok, é início de carreira, né? Início de trilha de fé, mas eu acho um pouco... podia ser um pouco mais forte essa manifestação. Afinal de contas, tu tá tendo fé verdadeira, né, cara? Era pra ser um negócio mais power, na minha opinião. Pô, mas... Porque o bagulho não dá em árvore. Tipo assim, a fé verdadeira é um a cada, sei lá. Tipo, um vampiro é um a cada 100 mil. Acho que fé verdadeira é um a cada 100, sem querer exagerar. Acho que 1 em 1 milhão manifesta. Deixa eu botar uma lenha na fogueira. Isso aqui é as regras da terceira edição, correto? Sim. No V20 também. Porque antigamente tinha outra regra pra fé verdadeira, né? Qual regra que tu lembra? Que aí tu tinha bênção, itens abençoados, cura pela fé. Isso continua. Isso ainda continua funcionando. Tu pode abençoar itens. Mas ela não era. E também tem a ver com o solo, né? Mas ela não era quantificada, né? Na terceira edição, não. Isso aí é mais do regra da Idade das Trevas. Idade das Trevas. Acho que a segunda edição ainda operava com essa regra. A segunda edição operava com essa regra, John. Com essa regra, né? Não era quantificado, né? Tinha só alguns efeitos, né? A segunda edição ainda não tinha essa pontuação, vamos dizer, como se fosse disciplina, né? Não, pior que ela tinha, mas só que ela era mais ramificada. Tipo assim, a fé verdadeira, em vez de estar de 1 a 5 que a gente usa aqui no V3 e no V20, ela também tinha de 1 a 5 para itens, de abençoar itens. Ele tinha pra criação de água benta, tinha pra abençoar o solo, tu podia abençoar o solo, aí as criaturas sobrenaturais não conseguiam entrar. E tinha essa de afastar e tal, que é que a gente conhece, né? Esse aí o primeiro efeito, é o efeito que a gente mais vê, por exemplo, em filme, né? Hollywood. É aquela coisa de o cara levantar o crucifixo ali, principalmente em filmes dos anos 80, né? Tem o Fright Night, que eu sempre esqueço. A Hora do Espanto? A Hora do Espanto, né? Fright Night, que é aquela coisa, né? Do padre, ele levanta ali o crucifixo e tal. E Van Helsing, né? Aquelas coisas bem clichêzona mesmo, do cara pega o crucifixo, toca no vampiro, aí queima e tal. Cara, embora você vai jogar, se você tem um ponto de fé verdadeira, você vai jogar um dado, então assim... É por isso que eu acho fraquinho. Eu acho que podia ser mais power. O que você pode... que você pode usar em mesa também, às vezes os personagens estão muito ali, os caras estão jogando, você tá usando as regras do até o V20 ali, que você usa, né, o jogador compra força de vontade e vai gastando ali como fichas de pôquer para ter sucessos automáticos. E, cara, os caras estão ali com 3 pontos, 4 pontos de força de vontade. Tu coloca um cara desse, pode dar um estrago também, viu? Pode. E o cara vai jogar um dado, dificuldade 3 ou 4. A não ser que tu realmente se lasque ali, né? Mas pode causar um estraguinho. É que RPG é uma coisa meio doida, né? Tipo assim, ele é muito da probabilidade. Tipo assim, digamos que, sei lá, esse vampiro ficou preso em algum lugar, ou a galera tá conseguindo segurar ele porque tá falhando todos os 7 força. E o cara grudou esse crucifixo, e ele tá passando em todos os turnos pra dar dano. E é gravado. Então, tipo assim, primeiro turno tomou um, segundo tomou outro. Lá pelo 4º turno já tá ruim pro vampiro, porque tu tá 3 níveis de morrer. Porque tu tá tomando todos os níveis, é gravado, né? E já começa a ter penalidade, aquela coisa toda. Sim, é possível em 7 turnos ali tu fritar um vampiro. Matou o cara. Já era. Tem uma aventura, inclusive, que os personagens enfrentam ali uns remanescentes dos... Eles falam templários, mas na época que tá descrita no livro, os templários nem existiam mais. Os caras têm um ponto de fé verdadeira e eles abençoam as espadas com água benta. Então, você imagina a parada. Uma espadada gravada. Complicado. Posso partir, então, para o nível 2? Pode. Bom, o nível 2 ele é bem mais simples, tá? O nível 2 ele diz que o quê? Um mortal com fé de nível 2 ou mais
pode resistir à dominação e outros poderes vampíricos similares de controle da mente, gastando força de vontade. Um ponto protege por alguns turnos. Alguns, não é um, também não é 2, é alguns. Aí vai dependendo do narrador. O que vocês dizem aí sobre isso? John, quer dar o pontapé inicial aí pra nós? Acho que talvez aqui a gente comece a ter o poder que tá se esperando da fé verdadeira. Embora eu não concorde com o Rafael, que o nível 1 é tão fraco, porque a gente ainda tá falando do humano, né? Mas... Preconceito é isso com os humanos. Não, que não é um ser sobrenatural, né? Ele tá exercendo um poder sobrenatural sem ser um ser sobrenatural. Ué, o que tem? Só porque ele não é sobrenatural e tem que ser fraco? Sim, essa é a ideia. Eu não acho. Aí eu discordo de ti. Sim, é exatamente isso que eu tô dizendo. Eu discordo de ti. Mas você tá errado. Né? Não tô, não. A opinião é um lixo. Não. Não, Eu não concordo com você. Eu concordo. Eu discordo. Se tu for comparar as competências, as capacidades do vampiro e do humano, tecnicamente o vampiro tem competências muito mais refinadas e especializadas do que o humano normal. É só você ver as disciplinas, né? Você vê assim, ó. Você vê as disciplinas. Isso aqui, qualquer humano cai nisso aqui de primeira. Não precisa nem fazer teste. Mas para um vampiro, você precisa fazer testes resistidos e passar com dificuldade tal, não sei o que. Humano, cara, dominação, presença, todas essas disciplinas assim, o humano é papum. É isso aí. Então só as disciplinas... Ele é mais papum no V5. Nos outros ele ainda não é tão papum. No V5 sim. No V5 tipo, não tem choro. É humano, já era. Não, mas ainda assim... por mais que o vampiro tenha que fazer teste, e tem não sei o que, e aí tem que combinar isso com aquilo, e tem... Ok? O humano, num geral, ele não tem nem como... Ele nem sabe o que tá acontecendo. Ele só toma. Né? Ele só toma. Manegado. O Sabá... Hashtag Sabá tem razão. Isso. Agora, do nível 1, o cara já consegue, tipo, afastar, tipo, bom... As disciplinas físicas já, de repente, já não surtem aquele efeito que a gente gostaria, né? Com o nível 2, nem as de dominação mental. Tipo, bom, já não sobrou muita coisa pro vampiro fazer com aquele humano, assim, que seja do métier do vampiro, assim, né? Dos poderes vampíricos. Ele pode tocar uma pedra no humano, tentar apagar o cara na pedrada, assim, sabe? Mas pra depois fazer alguma coisa. Na tijolada. Cara. Vamos lá, né? Vamos pegar um... Sabe o que é pior? Eu tenho que manter o cara 2 metros afastado lá, tem o nível... O cara pega lá uma escora de pinos lá de uma obra e dá na cabeça do mano, tá, ok? Cara, né? Mas tipo assim, tu gerou um pipinão pro vampirozinho, né? Com um caldeirãozinho de sangue na mata, cara. Em todos os sentidos, até mental, sobrenatural e até físico, cara. Ontem na mesa, um Tremé, que não é um vampiro conhecido por ter atributos físicos avantajados, ele botando ali um revólver com um vampiro, um toreador. O toreador, ele tentou desarmar o toreador se soltou, usou a rapidez, deu 3 tiros a queima-roupa no Tremé, ao lado no Tremé. Ele usou rapidez ali, vários tiros e ele tomou 2 de dano. Então, o humano, no primeiro tapa, ele desmonta. Sim, o ser humano ele é muito inferior ao vampiro, em todos os sentidos. O humano é um papel. 1 de fé... Hã? O humano é um papel. Então, assim, o nível 1 de fé já é uma puta arma pra ele. Só o fato de você não deixar o vampiro chegar perto de ti, já tá valendo. Já é alguma coisa. Pô, mas isso aí nesse nível já começa a ficar assustador, né? Cara, não funciona a presença, não funciona a dominação. Aí começa a ficar botando assustador. Botando no roleplay, se a gente, como eu disse, se a gente sair dessa noia do advogado de regras, botando no roleplay, pô, se eu sou um vampiro que tenho todos esses poderes e tô acostumado a fazer um monte de paranauê aí com os humanos, e tipo, tem humano que não, tipo, cagou pro troço, entendeu? Opa, eu entro em pânico. Agora, tipo, esse é o lance, entendeu? Eu vou complementar essa tua fala. Tu é um vampiro, tu é super poderoso, só que tu nunca viu ninguém
fazendo o que aquele humano... Quer dizer, tu nunca viu nenhum humano fazendo o que aquele humano em especial tá fazendo. Porque fé verdadeira é 1 em 1 milhão. Tu nunca viu, tu nunca se deparou. Então é um ser de séculos. Ou seja, tu viveu séculos. Por que esse humano é especial? Se tu viveu séculos, provavelmente tu não fez muita estripulia por aí usando a disciplina, né? Exato. Já parte daí, né? Se tu conseguiu viver séculos, tu já não fez muito estrago, né? Então a tua chance de chegar perto de alguém assim é menor. E aí daqui a pouco tu te depara com alguém assim, pô, forte o troço. Imagina aquele cara acostumado a usar majestade, tá ligado? Ele chega assim pra galera assim, ajoelhe-se perante a mim. E um fica de em pé e diz não. Tipo a cena do Loki na Alemanha, né? Foi exatamente o que eu pensei agora, cara. Foi exatamente o que eu pensei, cara. A cena do Loki na Alemanha. Ou seja, o tio velho tem fé verdadeira. Exatamente. Enquanto existir pessoas assim, nós não ficaremos de joelhos. Pois é, imagina. É assustador, meu. É tipo isso. Apesar que ali o Loki não se abalou, né? Mas se ele tivesse interpretando direito e não fazendo aquela apelação dele, né? Ele não tivesse todo aquele combinho dele safado lá. Na verdade, tem um momento que jogador. Tem um momento que o Loki entra em parafuso, que é quando ele encosta o cetro no peito do Homem de Ferro e o cetro não funciona. Sim. E aí ele entra e aí ele, tipo, como assim? Né? Claro, ele ainda é mais forte fisicamente que o Tony Stark, mas, tipo, deu um ruim ali. Posso partir então pro nível 3, então? Vem, bebê, manda. Bom, eu quero que tu responda inicialmente essa aqui, ó, Pontes. Tu deu o pontapé inicial nessa aqui, nível 3, tá? Uma pessoa com fé nível 3 ou mais pode ser capaz... Deixa eu terminar, Rafael. Jogou na parede de novo. Agora eu já tô preparado, já tô... Deixa eu tentar seduzir o cara, meu. Já gastei ponto de sangue aqui, já bufei já. Vem. Uma pessoa com fé nível 3 ou mais pode ser capaz de sentir a presença de um vampiro e pode adquirir a habilidade de consciência. Eles não precisam conscientemente tentar sentir a presença de um vampiro, mas devem estar num ambiente tranquilo e pacífico. Ou seja, num local sem muito barulho. Sem aquele funkzão bombado pegando ali, ou uma rave. Talvez sozinho em reflexão, orando, lendo a Tora, meditando, Torá, melhor dizendo. Torá. Respeito pela religião dos outros, rapaz. Que tu faz em privado, a gente não precisa saber. Mano, ele é. Nossa. Torá. Sujo. Meditando sobre a Bíblia. Só um momento aí que, né? Novo filme do Thor, né? A Tora. A Tora. Meditando sobre a Tora. Tá lendo o quadro. Versão brasileirinhas, né? Esse lugar tranquilo é na Rua Augusta, né? Desculpa, não deu. Por que a pessoa tatuou na Tora, né? Pra ele conseguir ler uma coisa. Cara, o terceiro nível... Meditando sobre a Tora. O terceiro nível, basicamente, você consegue sentir a presença de vampiros, de criaturas das trevas. Cara, eu acho esse é um nível muito legal, principalmente pro narrador começar a explorar muito esse lance narrativo. Eu gosto muito de usar as mecânicas do jogo de uma forma como você pode usar isso de forma narrativa, sabe? Então, o personagem tá ali meditando. Eu não vou usar só os exemplos aqui cristãos judaicos, tá? Mas, sei lá, você tá no seu terreiro, você tá ali dentro de um dogma religioso ali e você tá meditando. Cara, você começa a sentir aquela sensação ruim, né? Às vezes, quem nunca talvez passou por isso, que você vai buscar um copo d'água à noite na cozinha e no escuro e você sente como se alguém estivesse te seguindo, sabe? Ou você tá voltando para casa à noite na rua e você sente, sabe, uma sensação atrás da sua nuca de que tem alguma coisa errada, que você pode estar sendo seguida. Então, eu acho que você pode explorar muito bem isso narrativamente mesmo, sabe? Porque isso deixa uma coisa muito... Se eu não me engano, não tem nenhuma jogada, né? O jogador ele não vai chegar pro narrador e falar assim:
que eu posso jogar pra sentir, pra ver se tem alguma coisa de errada, né? Se tem vampiro perto. Não é algo que você escolhe, é algo reflexivo. Eu acho que é Então- aquela mesma sensação que você tem quando você vê dois homens numa moto. Exatamente. Não é algo O nome consciente. disso é medo. O nome disso é medo, né? É diferente. Cara, então O nível cara, de fé é medo. Resumindo, né? É uma coisa meio paranoide, assim, até. Você começa, cara, você sente. Você pode brincar com isso, com sensações, às vezes com cheiros que o personagem sente. Olha, você começa a sentir um cheiro de carniça vindo de tal lugar, mas você não consegue discernir, não tem ninguém ali. Ou, sei lá, cara, você começa a ouvir sons de gritos, sabe, das vítimas ali, do vampiro, ou um rugido, né? Você Cheiro de pode, cachorro cara, molhado. cara, você pode brincar com isso de várias formas. Não deixar muito claro, olha, você sente que tem uma criatura das trevas no outro cômodo. Vampiro a 14 graus. Sabe? Abuso do troço. Não, cara. Começa a 12 brincar horas. Isso, vampiro a 12 horas. Sabe, começa a brincar de forma narrativa com isso. Como são as sensações. que tive uma interpretação ou é isso mesmo? Essa aqui é um nível, é uma habilidade passiva. Depende do narrador botar ela em jogo. O cara não ativa ela, ele não demanda ela, né? É totalmente passivo. E assim, Ao não contrário seja. do nível 1 e 2, o nível 3, E não seja narrador lazarento, que às vezes. Cara, putz, velho, eu preciso fazer só um parênteses aqui. Um dia numa conversa, tipo, um narrador falou assim: não, cara, eu jogo contra os jogadores mesmo. Eu quero que todo mundo morre mesmo. Da onde isso? Como? Nossa, Damascena. Cara, supostamente. Não, eu judio dos meus jogadores, mas eu não quero que eles percam. Eu só judio. Supostamente, né? Alguém falou isso. Mas, enfim, cara. Seja honesto, sabe? Traga. Mas vai matar o meu plot. Cara, brinque com isso, sabe? Vai colocando isso na cabeça da personagem, do seu jogador. Olha, você começa a sentir um odor e tal. Talvez o personagem ou até faça o jogador acreditar que não é algo que ele tá sentindo uma presença maligna, mas que, sei lá, tem algum corpo ali, tem alguma coisa. Faça ele investigar, faça ele buscar algo, sabe? E se você usar um NPC com isso, aí contra os seus personagens dos jogadores, faça isso também de uma forma que não fique óbvio, de que, tipo, o NPC olha e tipo, é você, te achei, sabe? Começa a descrever para os seus jogadores que, sei lá, tem alguém na cena ali que começa a apresentar um certo comportamento estranho, meio paranoide, sabe? Procurando algum cheiro, algo nesse sentido. Trate isso de uma forma muito narrativa, né? Não fazer como o John falou, tipo, vampiro a 12 horas. Né? Sabe uma coisa que você pode também usar uma flexibilidade narrativa para fazer? Por exemplo, quando você está assistindo Constantine, as luzes começam a piscar, às vezes você pode... Não é essa a premissa que o livro te dá, mas eu acho que nada te impede também de usar certos elementos, até mesmo visuais, que a pessoa com fé verdadeira ela possa identificar. Por exemplo, ela vê uma pessoa se aproximando, de repente ela começa a sentir um frio no ambiente, as luzes começam a piscar, borboletas começam a voar ali naquele local. Você tem um flash e você vê que metade do rosto daquela pessoa é caveira pura, você vê vermes caindo pela boca dela, você tem até umas ilusões assim, para decorar mesmo a narrativa, que não é tipo aquela cena do Resident Evil, do zumbi virando, assim. Isso. Eu pensei em Garotos Perdidos. Eu pensei no Constantine. Vocês lembram do filme Garotos Perdidos? A cena que o cara tá comendo arroz e o guri olha e é macarrão, e é larva. Depois ele olha de novo, assim, e volta a ser macarrão. Isso aí é quimerismo. Assim, mas aqui tem aquela questão da liberdade narrativa também, né? Eu sei que o livro não diz isso, mas nada impede, porque isso não vai atrapalhar também.
Concorda? Peraí. Temos um blasfemador aqui. Porra, esse filme é um merda. Vai te catar, Lucas. Garotos Perdidos é bom pra caralho. Tô louco. Tu vai tomar no seu Inclusive, toba. Ruim pra cacete tu, vai tomar no seu toba. inclusive, a primeira edição de Vampiro à Máscara, de certa forma, foi inspirada em Garotos Perdidos, né? Segundo Mark Verhagen. Exatamente. E Anne Rice, né? Muita influência da Anne Rice também. Ana Ruiz. Bom, vamos então para o nível 4 de fé verdadeira. O nível 4, tá? Ele diz que o mortal não pode ser transformado em carniçal e é imune a quaisquer disciplina que alterem a mente, como dominar, presença e ofuscação. Como dominação, presença e ofuscação. Ele é imune e não pode ser, né, transformado em carniçal. O que vocês têm a dizer sobre isso, Canguçu? Se não me engano, desculpa queimar largada, mas se não me engano, Ele daqui. quer te seduzir, ele quer te manipular, ele quer mexer com a tua mente, forçar você a fazer alguma coisa. Coisas mais pesadas, tipo ofuscação. Acho que ficou um pouco tendendo demais pro nível 4 e o... Além disso, o Canguçu, eu também colocaria, além de ofuscação, quimerismo, presença, dominação, auspícios também. Então, Rafael, lê aí o que acontece no nível 5 da fé verdadeira aí pra nós. Então vamos lá, no nível 5, a pessoa é tão pura, tão santificada, que é capaz de incutir no vampiro sentimentos de ódio, desgosto, terror por si próprio, e inclusive dor física. Qualquer vampiro que ouça a pessoa rezar, pregar ou recitar salmos, ou seja tocado por essa pessoa, até tocado, pode ser forçado a fugir imediatamente de qualquer jeito. Isso sim é sinistro. Um vampiro que seja incapaz de fugir fica reduzido a um trapo baboseante enrodilhado no chão aos gritos, ou aos prantos, soluçando ou implorando perdão. Para evitar a necessidade de fuga, o vampiro faz um teste de força de vontade por turno, ou fazer um teste de vigor a cada turno. Dificuldade igual a 5 mais seu nível de inteligência. E é isso mesmo, quanto maior a inteligência do vampiro, maior a dificuldade, porque ele se sentirá mais culpado e mais torturado. Em teoria, é possível um mortal possuir um nível de fé maior que 5, mas somente em 1 bilhão. Será assim? É tipo de gente idolatrada e venerada como santo. É pouco provável que eles façam parte de uma crônica. Ou seja, não vai ter nenhum player por aí rodando com fé 100. Mas seus poderes seriam imensos. Na verdade, existe uma forma fácil de um vampiro detectar uma pessoa que tem algum nível de fé. Se tu usar os pistos na pessoa, tu vai ver uma auréola em cima da cabeça dela. Pode ser dourado ou prateado. E é isso aí. Isso até é bom comentar aqui. Qualquer vampiro com auspícios pode detectar uma pessoa com fé, porque vai ver tipo uma aura ou uma auréola em cima da cabeça da pessoa. Tem fé verdadeira. Se eu não me engano, tem uma cena no streaming, no Crônicas da Meia-Noite, que tem uma cena assim. Um dos vampiros se aproxima acho que é da Catarina de Aragão, não lembro. E, cara, só dela tocar ele assim, ele começa a queimar. Começa a queimar. O bagulho é sinistrão. Sinistro. A pessoa é tão santificada no nível 5, só a presença dela e já incomoda os vampiros e já faz automaticamente eles pedirem perdão pelos seus pecados, literalmente. E uma pergunta aqui. Vocês conhecem algum personagem dentro do mundo das trevas que tenha fé verdadeiro 5? Depende da edição. Se tu pegar lá as primeiras, tem uma galera. Tem o caçador de vampiro. Tem o caçador de vampiro, acho que tem 7. Já não é o milhão. Na primeira edição chega a ser monstruoso, tá ligado? Tem uma galera com esse bagulho. Agora na terceira e 20 anos acho que não tem tanto, né? Acho que eles repensaram o que eles fizeram. Aí eles o que me vem de cabeça, que eu lembro aqui... mas eu acho que a Latole tem fé verdadeira 1. E o Anatoly perde, né? Ele perde. Ele tem fé verdadeira na Idade das Trevas. Isso daqui. Ele perde no daqui. O Monsada tinha, não sei porquê. O Monsada ele tinha também, ele perde. Mas o Monsada tinha 2, eu acho. Tempos atuais tem o no Rage Across the Amazon, que até o Lucas lá do Drogas de Canal falou, que é o Garrett, né? Ele tá na Amazônia e tal. Sim. Só que aí já é um tipo diferente da fé verdadeira do que a gente tem discutido até agora, porque ele tem fé em Gaia, né? Ele faz tipo parte de uns cultos arturianos lá, da mão de Gaia. Então ele é um cara... E aí, pra você ter uma ideia, mano, o cara... tem um lance que, assim, ele é um cara pacifista total, sabe? É tipo um Chico Mendes, assim, sabe? Tipo, não, vamos
calma aí, galera, sabe? Então, tipo, o cara não gosta de guerra. Ô, Pontes, quando tu falou Chico Mendes, não sei por que me veio à mente o Chico Bento, cara. E eu fiquei pensando, Chico Bento com fé verdadeira, como assim, cara? Coloca um fight, o Chico Bento contra o Penadinho. Chico Bento versus o Zé Vampiro. O Zé Vampiro, exato. Que horror. Aí vem um anjinho do parado. Nossa. Cara, dá pra fazer um Mundo das Trevas só com a Turma da Mônica, velho. Exato. Dá. Tem o lobisomem também, cara, não lembro o nome dele. Um das trevas pra crianças. Dona Morte, Exatamente. Caveira, lobisomem, vampiro, até o Poeira. Tem lobisomem. Tem até o Frankenstein. Tem umas tirinhas aí que ficam rodando na internet que eu não sei se são originais, né? Que umas coisas pesadas que tem nas tirinhas. Não, é a Turma da Mônica da Deep Web. Eu não aconselho ninguém a ver isso aí. Não. Não destrua sua infância. O meu livro de terror é inspirado na Dona Morte da Turma da Mônica. Sacramento. É mesmo? Foda. Seguindo após desse debate que nós tivemos aqui, com os níveis de 1 a 5 de fé verdadeira, uma confusão. Né? Mas acho que o pessoal entendeu. Eu pergunto a vocês aqui, como utilizar o fé verdadeira sem quebrar a máscara? Existe essa possibilidade? Se um vampiro utilizando fé verdadeira um vampiro utilizando fé verdadeira, mas como utilizar sem quebrar a máscara? Vocês conseguem dar alguns exemplos de ações que ele possa fazer? Cara, eu acho que um vampiro com fé verdadeira já não tá ligando muito pra máscara, não. Ele já vai estar bem longe da sociedade vampírica. Não sei se ele vai estar ligando pra máscara. É pra esconder a natureza vampírica. Eu acho que esse cara não teria problema nenhum em revelar pra sociedade que existem monstros, tá ligado? E que é pra todo mundo se cuidar. Discordo colocando o exemplo do próprio Anatoly, por exemplo. O Anatoly, inclusive, ele inclusive no Transylvania Chronicles, quando o Anatoly ainda tem fé verdadeira, e aí futuramente o Anatoly inclusive vai diablerizar o Octavius, né? Que é o Malkaviano lá, que é o profeta, né, de Kupala, que é aquele Earthbound que tá ali no território da Transilvânia. Deve ser aí que ele perde a fé dele. Oi? Deve ser aí que ele perde a fé dele. Então, e aí só que assim, o Anatoly, ele tá sempre, ele tem o nível de fé verdadeira, mas ele tá sempre, esse nível diz a ele que ele tá numa missão sagrada divina, sabe? Contra o demônio. Então, todas as ações dele, inclusive ele chega a diablerizar, antes do Octavius, ele chega a diablerizar outros vampiros, mas isso ele coloca como a convicção dele diz que ele tá fazendo isso pelos planos de Deus. Então, chega ao ponto, inclusive, dele diablerizar um outro vampiro antes do Octavius, né? E os personagens podem chegar na Lucita, que tá acompanhando ele, e falar assim, pô, mas e aí? Ele tá falando que acredita em Deus, mas ele fez Amaranto, né? Que é no Diablerie, no Dark Ages, no carinha lá. Não, mas aí é diferente, porque ele tá dentro de um plano divino. E embora ela não tenha fé verdadeira, mas ela acredita na missão, ela acredita no potencial que o Anatoly tem. E em nenhum momento ele sai revelando, falando, não, olha, povo de Budapeste, vocês precisam acreditar em mim porque existem vampiros. Não, ele acredita que a natureza vampírica dele não é uma maldição. Mas ele foi abençoado por Deus por um propósito. Ele é um vampiro dentro dos propósitos divinos. Então ele pega lá a regra da segunda. Na segunda edição realmente tem como um cara fazer uns atos meio vamos dizer assim, extremos em nome de God e não perder a fé dele. Porque a regra diz, né, de Amaranto, se tu faz o Amaranto, automaticamente perde um ponto de humanidade, né? E aí ele ia cair pra 8 e já era a fé dele. Então tem um lance que o livro descreve muito isso, tipo assim, a convicção dele é quase como se fosse realmente um culto à parte, entendeu? É uma heresia comparado, por exemplo, à fé verdadeira cristã, judaica, islâmica, entendeu? Quase uma trilha. Porque ele se vê como um vampiro, mais quase uma trilha mesmo, porque ele se vê como um vampiro, não como um amaldiçoado, mas ele se vê dentro dos planos divinos.
pra impedir culpá-la. Nessa época, muitos vampiros às vezes se enxergavam assim, né? Eles acreditavam que o abraço, ele não era uma maldição, sim, ele podia ser até uma bênção que tu recebeu. O Capadócio acredita nisso. Só que o Capadócio chega ao ponto de falar, eu vou diablerizar Deus, né? Aí Aí já... Vou fazer um X1 com God. Não deu muito certo. Não, porque Deus falou que eu deveria comer a carne dele. Então, pô, eu vou diablerizar Deus. Porque ele falou que era pra fazer isso. Não, peraí. Quem disse que não deu certo? A gente não sabe? A gente não sabe? A Gerena disse que não deu certo, mas tudo bem. A Gerena acho que não rolou, né? A Gerena disse que não deu certo, mas ok. Aí, que nem o Rafael Damasceno fala, né? A lore de vampiro é bem complicado. Então, assim, o Capadócio, na realidade, ele fica no mundo das trevas e ele tenta meio que dar uma descansada. Falar, mano, deixa quieto e tal. O Jafé já não, ele já continua, ele vira uma aparição, ele fica ativo ali nos planos dele contra os Giovanni. Já o Capadócio, tipo assim, ele fala, não, quer dizer, eu vou ficar aqui suave e tal. Só que aí os eventos que vão acontecendo, os milestones que vão ocorrendo, aí eu falo, pô, mano, vou ter que voltar lá, hein, mano. Vou ter que... Tá dando treta lá. Ninguém me deixa descansar nessa porra. O Lázaro também tá bem ativo nisso aí. Então, tem tem algumas coisas, né, que diz que Lázaro e Jafé Capadócio pode ser a mesma pessoa. E que o Lázaro é o capuchinho. Então, o Cappuccino provavelmente o Jafé Capadócio, porque ele sabia que ia ser diablerizado. Enfim, tô dando spoiler da minha série carro-chefe do canal, mas assim, ele sabia que ia ser diablerizado. Não, corta. A gente deixa pro Lore Capadócio tu volta. Corta. Pô, não vou estragar tua série, né? Não, corta aí. Não, uma galera já sabe, né? Mas assim, é isso. Corta aí. Quando a gente fizer o Lore, já sabe aí. Quando for fazer o Lore Capadócio, chamar o ponto. Demorou. Então vamos indo então para as perguntas. Peraí. Vai lá. Segura aí que eu tenho uma... Na discussão que vocês estavam aqui, a gente tem a questão que pra te ter fé verdadeira, né, a qualidade, tu tem que ter humanidade 9, né? Isso, tem que ter uma humanidade 9. É que eu fiquei com aquilo na cabeça que tu fez a pergunta. Eu acho que já até passou o time do troço, mas eu fiquei com o troço na cabeça matando um pouquinho. Será que o cara pode quebrar a máscara? Não, mas o cara com humanidade 9, o cara é o Joãozinho do passo certo, né? Ele não mata nenhuma mosca. Ele tipo, eu não consigo... Claro, eu concordo quando vocês disseram que a humanidade não tá ligada, a fé verdadeira não tá ligada com a condição, necessariamente, né, de vampiro, mas ele vai ser tão humano, né, no sentido do que não... Penso eu que ele não vai gerar algum tipo de distúrbio, né? A própria humanidade dele vai precaver ele de gerar algum tipo de distúrbio. E eu tava pensando aqui, matutando comigo aqui, porque ele, mesmo que ele, como o Rafael falou, que ele não liga para a vida vampírica, a máscara, entre outros, ele vai ter que ligar. Porque ele sabe, ele não é burro. Sim, ele não fica idiota, né? Ele só fica iluminado. Ele não é burro. Ele sabe que se ele falar que existe vampiros, ele morre. Uhum. Ele sabe que se ele fizer menção ao mundo vampírico, ele passa dessa pra outra melhor. Ou pra outra pior. Mas como ele vai ter fé verdadeira, provavelmente dessa pra uma outra melhor. Mas é isso que eu acho, sabe? Eu tava pensando numa outra treta que tem, e aí eu não sei se eu não vou invadir outro episódio, mas eu acho que cabe citar aqui, que é os seguidores de Sete e os filhos de Osíris. Sim. Porque lá no início tu me fez a pergunta, e eu tô ainda pensando nessa pergunta desde o início, né? Tipo, se o vampiro pode ter fé verdadeira, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, vamos lá. Os seguidores de Sete, eles acreditam mais, pelo menos pelo meu entendimento, é que eles acreditam mais que realmente o Sete é uma divindade, né? Não só é um antediluviano, mas é uma divindade, né? Então isso seria um motivo, seria um argumento, seria uma ferramenta de fé. Seria um caminho.
É um caminho, é uma alavanca, no mínimo, né? Exato. No mínimo, o cara tem uma alavanca ali, tipo, ele tem um facilitador, que já tá dentro da linhagem, assim, né? Exato. Por mais exato. que a gente vai discutir a questão da humanidade. Talvez vá dar problema lá na humanidade, mas da fé tá ali, né? Certo. Quer dar um nó no cérebro agora? Dá um nó no cérebro. A princípio, sim, que dentro do Vampire, humanidade 9 pra cima, você pode ter fé verdadeira. Tem algumas coisas que falam sobre trilhas de sabedoria e fé. Algumas trilhas te possibilitam esse tipo de coisa. Ok. Mas e lobisomem mago que não tem a característica humanidade na ficha? Pois é, mas eu vi alguma coisa, acho que na própria Wikipedia, a wiki da White Wolf, que eles estavam falando, não sei o que, no universo de mago, no universo de lobisomem, deixa eu ver aqui. Mas só antes de eu ir pra isso, a gente tem a questão das crianças de Osíris, né, dos filhos de Osíris. Eles morreram Eles dizem. Não, morreram, já era. Desculpa. Não sei, lá no Caçadores Caçados, tu pode criar um personagem filho de Osíris. Sim. Se tu pegar o Caçadores Passados, tu pode. Depois que chegar em 90 e picos, morreu todos. Não, eles não morreram, Rafael. Eles voltaram a ser humanos, se eu não me engano. É verdade, alguns voltaram. Eu li em algum lugar que eles voltaram a ser humanos, né? Eles voltaram a ser humanos. Eles não. E aí, de novo, me abre como que isso aconteceu, porque isso me abre um precedente gigante aqui. Peraí, como é que o cara voltou a ser humano? Por causa da disciplina deles. O que eu recordo, tá? Se eu não me engano, eu li em Múmia a Ressurreição, tá? Posso estar completamente equivocado, falando muita merda, tá? Que faz muito tempo que eu li isso e eu não recordo realmente, tá? Mas, pelo que eu recordo, eles pegaram e voltaram a ser humanos e foram para o Egito entrar nas fileiras de Horus para poder ajudar as múmias reerguidas. Os que chegam lá, né? Exatamente. Os que chegam lá. Ou seja, porque tem muitos agentes de Apophis, né? Contra as múmias que estão chegando, as múmias que estão sendo reerguidas, e tem poucos agentes de Osíris. Então, os filhos de Osíris, que outrora eram vampiros, passam a ser humanos, mortais, e entram nas fileiras de Horus, se eu não me engano. Posso estar completamente equivocado falando merda. Mas o que minha memória me diz é isto. Porque as múmias têm uma dificuldadezinha aí, né? Tipo, o cara vai lá e tem o segundo alento. Acho que é a segunda. Não, na segunda alento é de Coejin. Os caras tem lá que eles voltam à vida. E eles voltam possuídos pela mente que fez o acordo com a alma, né? Exatamente. E essa alma precisa voltar até o Egito pra fazer o ritual completo de ressurreição. Exato. Ele precisa ir até Duat. Até Duat. Então aí tem um probleminha, porque tipo, nesse meio caminho, que a alma tá tentando voltar, né? Através do corpo, ele pode ser atacado e morto. É bem complicado. É bem complicado essa viagem. Mas faz sentido o que tu tá falando, ô John. Faz sentido mesmo. Ao meu ponto de vista, é claro. Quer agregar alguma coisa, Canguçu? Vocês estão entrando num ramo muito complexo. Tá mudo, cara. Tá silencioso. Eita. Caramba, não tem nada na disciplina Bardo que fale sobre o cara virar humano de novo. O máximo que ela vai... Não. Se eu não me engano, isso tá na lore, não tá na disciplina. Não, é nível 10 da disciplina. O que é o nível 10? Pô, só tem aqui, vai até 9 só. Pô. Nível 10 tu vira humano. Penso numa mesa, todo mundo andando duro e enfaixado. É exatamente isso. Quando o cara vai fazer o ritual né, de ressurreição, eles enfaixam o cara. E aí eles fazem um ritual lá, que foi o ritual deixado por Osíris. Osíris? Osíris ou o filho dele? Não, é Osíris. E o cara volta como uma múmia. Que é tipo a união das duas almas, né? Porque o que a alma da mente faz? Ela pega a sombra, que o cara tem como quando vira morre, na aparição, e joga essa sombra no mundo dos mortos lá. Tipo, ela vira um espectro. E aí ele se harmoniza com a tua alma e aí tu vira uma múmia. Por isso que uma múmia normalmente é boazinha. Ele tira a parte ruim, maléfica do humano, tá? Toca fora e ele faz a fusão. Eles fazem a fusão do Dragon Ball. Ele pega a sombra e joga fora. Eu vou ter que insistir, mas não tem nível 10 na... Pelo que eu recordo, John, tá? Pelo que eu recordo, é a lore, tá? É aquela coisa do narrador falando, não, aconteceu... tem um ritual aqui. Não, eu tô na wiki da White Wolf, né? Aham. Tem um ritual aqui que é o renascimento, que o cara volta da morte final. Bom, mas a gente já sanou essa dúvida, essa pergunta?
Eu ainda tenho lá minhas dúvidas, assim, a respeito da necessidade. Eu não tô achando referência disso aqui. Tipo, tá, qual é o ritual, como é que ele funciona? Porque pra mim seria muito claro, muito... Cara, é que os filhos de Osíris simplesmente, tipo, deram um destino pros caras e tiraram, porque era muito roubado. Sim, sem dúvida. Eles só Mas pegaram tipo, ali... assim, seria deram... um exemplo do vampiro tendo fé verdadeira, entendeu? Exato. Eles viram a merda que tu eles fez a fizeram. pergunta, é possível? Tá aqui. Seria esse o caso. Tipo, mas é um troço tão extraordinário que realmente é o nível 10 de disciplina. O troço envolve um monte de coisa e o cara volta a ser humano, de fato. Ele é praticamente igual o Conda dos caras. Exatamente. É prática. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Bom, a gente tá assim, finalizando, estamos afunilando para o final do cast aqui. Bom, fala, Rafael. Já estamos no final do cast, pra dizer a verdade. Exato, estamos no final do cast já. Já falamos já sobre personagens que possuem fé verdadeira. Falamos também tipos de ação que pode ser feito com fé verdadeira. Alguém gostaria de fazer mais algum exemplo de ações que possam ser utilizadas com fé verdadeira? Dentro de mago, você também tem no livro do Coro Celestial várias contra-magias que você pode usar aliados à fé verdadeira, né? Você consegue fazer, cara, milagres, você consegue transformar água em vinho, consegue criar um escudo sagrado de proteção, você tem visões proféticas. Cara, é roubado. Aí a gente já tá falando de mago, né? Aí o bagulho já toma outras proporções mesmo. Eu faço uma pergunta pra vocês. Aqui, nós que estamos aqui. Já leram o Múmia, a Ressurreição? Não. Cara, superficialmente. Não, Por alto, não, por alto. não, como Glória Pires, não tenho nada a opinar. Não, porque eu tenho uma pergunta a fazer, tá? Tu pode responder com o embasamento que tu tem. Rafael, não sei se tu chegou a ler o Múmia Ressurreição. Sim. Eu faço a pergunta, então. Equilíbrio, tá? A característica equilíbrio, ele não se equipara a níveis de fé verdadeira? Eu acho que não. Acho que equilíbrio tá mais parede do que pra fé verdadeira. Porque em equilíbrio, cara, tu vai ter alguns níveis de equilíbrio onde tu joga teu equilíbrio, tu testa teu equilíbrio e agentes de Apophis ou param ou recuam. Eles não podem avançar. Igual ao nível 1 ou 2, nível 1 de fé verdadeira. Aí entra numa discussão que a gente não sei se a gente vai tratar aqui ainda, que é a diferença da fé verdadeira pra fé de demônio à queda, né? Sim. Isso é bem diferente. Bom, então vamos encerrando o episódio por aqui, senão a gente vai devagar. E como o mesmo John falou aqui, que é um terreno arenoso, e se a gente for falar disso, a gente vai, falar, discutir, falar e falar. A gente deu só uma pincelada. Demos uma boa pincelada do que Exato. Como ela aparece dentro do jogo. Mas cada livro referência trata ela de uma forma específica. Bom, a gente tentou falar de um conceito geral, mas dentro de cada livro referência ela vai ter uma importância diferente. Caso você tenha alguma dúvida, caso ficou alguma dúvida, mande pra gente lá no Insta. Mande pra gente um e-mail que a gente vai tentar responder, sanar suas dúvidas. E também diga se vocês querem novamente esses rostos bonitos, fora do Canguçu, né? Do Canguçu ele é feio. Não. Esses rostos bonitos aqui novamente. Não foi o que aqui, sua sabe? mãe disse. Ei! Falou da mãe. Ei! Falou da mãe. Então, caso vocês queiram que esses belíssimos convidados retornem, fala pra gente aí, chama, diga o que você achou desse episódio, o que você achou desses convidados, e diga que você não gosta do Rafael, que a gente gosta de ouvir isso. Engraçado é que ninguém diz isso, todo mundo diz que não gosta do Henrique. Ah, mas isso aí, todo mundo sabe que ninguém gosta de Tremere. Nem é clã. Fato, né? Mas, é fato. Por gentileza, pessoal, vamos fazer os seus jabás, caso queiram fazer, é claro. Ok, façam seus jabás aí, começa aí, Canguçu.
Muito bem, então você que está procurando um lugar para jogar RPG, não tem um grupo, não tem um mestre, ou então não tem uma personalidade agradável porque você é um babaca, o seu lugar é conosco. Nós aceitamos todos os tipos de pessoas. Nós aceitamos o gordinho, o magrinho, o feio, o bonito, homem, mulher, todos os gêneros ali. E você... O Tremere. Tremer também pode entrar. Nós temos ali campanhas de 20, de D10, de D100, COC, D&D, Vampiro, Mundo das Trevas, tem o que você quiser. Se não tem, a gente monta. Então vem jogar RPG com a gente lá no servidor Mestres da Lorota. Procura ali no YouTube Mestres da Lorota, no Instagram Mestres da Lorota. Chama no privado que eu vou dar a atenção que você precisa. E também nos sigam ali na rpg.com. Temos o Insta da rpg.com e o Facebook da rpg.com com conteúdos de memes e humor no mundo do RPG. Nada de qualidade, só meme bosta. Então, se você é uma pessoa com péssimo gosto, siga a gente. Não esquece, Canguçu. Tem não um site esquece. também, né, o cabeçudo. E o teu TikTok também, meu velho. Tem o TikTok, tem um site. Tem o site do Mestres da Lorota também com artigos. Nós temos aqui o nosso colunista principal, Rafael, do site do Mestre da Lorota. Também temos o TikTok com direito a dancinhas de cueca e, como eu já disse, piadas de péssimo gosto. Isso aí. Vai lá, John. A casa é tua, meu velho. Jonatas.crisel, segue lá no Instagram. Eu não falo de RPG, mas eu posso fritar tua mente com frequência. Olha. Vendedor de cogumelo. É tipo isso. E eu recomendo, vai lá, procure Jonathan Crisel lá, que vale a pena. Abre a página dele e começa a musiquinha. Não, mudei agora, eu botei aquela música do Cavaleiro da Lua. Do Cavaleiro da Lua, melhor ainda. Boa. O cara já começa pensando, meu Deus, o que vai acontecer, né? Né? Então, chegamos no momento das fábulas. Que fábulas tu vai nos dizer hoje, meu velho? Ô, bebê. Pois é, bebê. Eu não sei se eu sou tão democrático como o Canguçu, então se você tiver um caráter meio duvidável, meio duvidoso, eu não sei se te aceito, não. Mas, fábulas cotidianas RPG, você pode me encontrar no YouTube, principalmente. A gente traz séries de RPGs. Diferente de streaming, então são episódios ali maravilhosos. 20 e 30 minutos. Agora estamos com uma série que estreou recentemente, com participações de Lucas, do Droga de Canal, Henrique, do 753 e Nicole Jomar, do Projeto Acervo. Basicamente, as séries do canal são muito em Dark Ages, então a gente tem Giovanni Chronicles, a gente tem uma série de Aparição e Esquecimento e uma série também de Mago Ascensão, que se passa em Londres do ano de 1914, além dos vídeos de lore. Então você vai encontrar lá vídeos sobre Segunda Inquisição, sobre a quinta edição de Hunter. Comecei agora uma série falando sobre personagens de Mundo das Trevas, começando com Mitras. Então, tem conteúdo pra caramba. Você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Reddit. Onde tiver rede social, eu tô garantindo aí o @, tá? Olha então, aí. Cola lá. Também tô fazendo uma mesa comissionada, caso você tenha interesse, tá? De Transylvania Chronicles. Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas ainda tenho 2 vagas, então cola lá com a gente, bebê. Se você quiser memes, se você quiser conteúdo de lore, se você quiser séries, tem para todos os gostos. Então é isso, minha gente. Rafael, tem alguma coisa para dizer? É isso aí, você pode nos achar na página www.valedastrevas.com.br. Você pode achar no Instagram, @Vale das Trevas, pode nos achar também no Twitter, Trevas Vale, ou nossa página no Facebook. Nossas redes sociais andam um pouco abandonadas, nós vamos tentar, aos poucos, tentar aumentar o conteúdo e o engajamento dentro delas. Mas não deixe de visitá-los, deixar alguns recados, e não seja um babaca como o Lucas Monlord, que só chama a gente pra incomodar. É isso mesmo, galera. Voltando a falar que nós, além desses convidados aqui, Pontes, Crisel, Canguçu, vamos lá. Eu falei do Lucas, ele levou 30 segundos pra se fargar que era ele. A gente aqui no chat da gravação, então eu estou perturbando o nosso amiguinho. Caso você queira acompanhar... Caso você queira acompanhar a nossa gravação, a gente grava no Discord do Vale das Trevas. A gente avisa também lá no Instagram do Vale das Trevas. Então fique atento que
a gente vai avisar lá e só colar e participar. Caso você queira assistir, ver, conhecer outros canais, a gente tem alguns parceiros que são excelentes criadores de conteúdo. Novamente, Lucas do Droga de Canal, o Henrique do 753, tem o Projeto Servo, tem o Marajá do Alpha RPG, tem o Segredo de Narrador, tem o Abismo dos Dados, tem Fábulas Cotidianas, tem os Mestres da Lorota, tem o narrador de RPG. Tem o narrador de RPG. O que não falta é conteúdo para você procurar. Então não fique de preguiça, não fique de não sei. Tem lá, vambora. Assiste lá esse pessoal que é bom demais. Não se esqueçam de assinar o canal deles, apertar no sininho e dar like nesses vídeos dessas pessoas que são bom demais. Vou fazer um adendo aqui, ô Ferraz. Vai lá. Galera, uma coisa que eu tô falando em todas as collabs que eu tô fazendo é a importância de você dar like, de você compartilhar, de você dar um apoio aos produtores de conteúdo, aos criadores de conteúdo de RPG. Porque às vezes a gente pede like, a pessoa fala assim, mas a pessoa tá querendo ser só um blogueirinho, um influencer digital do RPG. Cara, a gente tá aí numa batalha diária, tá? Contra os algoritmos, contra as inteligências artificiais de todas as plataformas. No momento que você toma a decisão de criar um conteúdo, você deixa de ser tijolo para ser vidraça. Então a gente tá aí, sempre tem que lidar com os comentários. E, velho, a gente faz isso aqui por paixão, a gente faz isso aqui porque a gente curte pra caramba. E a sua participação, além de consumir esse conteúdo, cara, gratuitamente você pode nos ajudar. Lógico que você pode ajudar como sendo um padrinho aqui do Vale das Trevas. Pô, dá a sua força aí pros caras, porque, vou te falar, ser criador de conteúdo, às vezes as pessoas acham que é só você sentar ali numa cadeira com o microfone, ligar a câmera e boa, mas você tem que estudar, isso demanda tempo de gravação, demanda o tempo antes de preparação, de quem vai editar, no momento de você publicar, de você divulgar. Então, isso toma muito tempo das nossas vidas. E é uma escolha que nós optamos em fazer, de fato, mas que você pode apoiar os criadores de conteúdo dando o seu apoio através do like, porque quando você dá um like, quando você compartilha, quando você comenta, cara, você, além de nos estar dando um gás de motivação para que a gente continue, você está sinalizando as plataformas nas quais nós estamos de que esse conteúdo é relevante. E com isso, essas plataformas vão indicar esse conteúdo para outras pessoas que têm gostos parecidos com o seu, e a gente vai poder ter a perenidade dessa criação de conteúdo. Eu vi recentemente numa das comunidades, um dos grupos no Facebook, uma postagem de uma pessoa lamentando que vários canais de RPG começam e logo terminam, tá? E, cara, a gente depende também do seu apoio. A gente está aqui, também a gente precisa de uma contrapartida e, cara, não vai te custar nada. Então, assim, não vai doer seu dedo, sabe? Você não vai precisar gastar um ponto de sangue, nem força de vontade para dar um like. Então, nos ajude, dê essa contribuição. Quando você compartilha, as plataformas, inteligência artificial entende que então você realmente, se você teve o trabalho ali de compartilhar esse conteúdo, é porque ele foi importante e relevante para você. Então, se você achou esse conteúdo relevante, compartilha. Eu não sei se no Spotify, né, nas plataformas de podcast, dá para você deixar um like, mas... Dá pra deixar um like. Então, e compartilhar também. Dê o like, compartilhe, porque isso é muito importante para os criadores de conteúdo. E é isso. Só para finalizar, tá, também, já um recado final aqui. Aqui nós, do Vale das Trevas, a gente gosta de fazer, a gente se diverte fazendo. Gente, nós não queremos se achar o melhor que alguém, nós não queremos dizer que somos bons, a gente só quer se divertir com vocês, nós só queremos se divertir com os convidados. Nós não queremos fomentar tretas, não queremos... Não é necessário discussão, treta ou algo do gênero. O que é necessário, a gente passar informação de qualidade,
com pessoas que possuem uma boa carga de informação e conhecimento, que não é o caso meu e do Rafael, mas sim desses convidados belíssimos que estão com a gente aqui. Fala por ti, meu. Tu é exorcista, por acaso? Ué, só fazer um cursinho ali já... Ah, tá, o Telecurso 2000 agora. Que nem quando o cara vai fazer batizado. Fechou então. É tipo coach, né? Tipo coach. O cara vai fazer batizado ali, o cara faz um cursinho meia hora antes de batizado. É só você fazer 3 dias de um evento online e 100% gratuito, e depois você compra um curso pago na Hotmart e você vira um exorcista. Tudo certo. Então, tá, gente, aqui é o Henrique Ferraz e eu vou fechar a ponte, pois, cara, esse pessoalzinho que tá chegando aqui tá estranho. Valeu, gurizada. Você quer aprender a ser exorcista? Então arraste-me para o inferno. Eu sou a Fada Bazena e estou fazendo daqui. Até logo. Um abraço, bebê. Tchau. Falou.